E aí, Brasil! Se você digitar as palavras professor e drag no Google, a primeira notícia que vai aparecer é: professor dá aula vestido de drag queen na Paraíba para provocar reflexão sobre homofobia. Nesse vídeo nós vamos falar com o professor Luiz Lima, também conhecido como a drag Friday Manson. Então, senta que lá vem história. Luiz, Friday maravilhosa. Obrigado. Nos dá a honra de fazer esse vídeo, que nós vamos falar sobre esse universo de ser professor e ser drag. Então, pra gente começar, conta quem é Luiz Lima e como nasceu o desejo de se tornar professor. Então, meninos, primeiro, obrigado pelo convite. É um prazer nesse Tava vídeo. devendo isso a devendo. vocês, desde uma Pois é. pessoa, estou aqui cumprindo minha promessa. Tudo bem. Vim pra São Paulo. Diretamente de uma pessoa que veio pra São Paulo e lembrou da gente, olha que beleza. Então, Luiz é quem tá por trás de tudo isso, né? A princípio, é interessante explicar para o público que isso que eu represento é uma expressão artística, não representa a minha identidade de gênero. Eu sou homem por trás de tudo isso. Isso aqui é só arte, uma arte que eu venho praticando há quase 4 anos. Uma arte que me deu oportunidades de dialogar em espaços como a educação sobre questões sobre diversidade. E uma arte que eu nunca pensei que eu poderia me envolver. Porque até então o meu contexto não me trazia representações que eu me percebesse nelas. Então, em 2015, eu passei por um processo bem delicado de saúde. E meio a isso, eu conheci o programa RuPaul Drag Race e conheci inúmeros estilos de drag queens. E eu comecei a me perceber como capaz de ser uma drag queen também, né? Porque ser uma drag queen é uma expressão que não necessariamente é sobre o que é ser mulher, mas é o que é ser mulher e o que é ser homem. Então, o que eu represento é uma expressão artística. Eu sou homem, gay, cis e a arte drag é aberta a qualquer tipo de pessoa, independente do gênero, do sexo, da idade. E é uma arte que está aí há milhões de anos, desde a Grécia Antiga. A gente tem exemplos visíveis na TV, a gente cresceu vendo El Que Maravilha, cresceu vendo Jorge Lafon com a Vera Verão. Recentemente a gente tem agora Pablo Vittar, Glória Groove, inúmeras representações que servem para que a gente dialogue sobre o que é drag queen no nosso meio. E sobre ser professor, finalmente. Desde criança eu sabia que eu daria certo para qualquer área que eu fosse lidar com pessoas. E quando eu era criança eu brincava muito de escolinha, eu adorava aquilo. Então eu queria ser professor inicialmente de história. E no ensino médio eu perdi um pouco de amor pela história, mudei de professora. Veio a química e eu tô aqui hoje há quase 8 anos dando aula de química e muito grato, muito realizado, muito resoluto do que eu faço. E vem sendo incrível pra mim porque eu venho lidando com um público que faz com que eu sinta vontade de sair de casa e trabalhar, sabe? Faz com que eu sinta que meu trabalho é necessário, não só de ensinar química, mas no sentido de ocupar aquele espaço e injetar neles uma motivação de continuar perseguindo o sonho deles. Tá, e você já foi alvo de preconceito alguma vez dentro da escola? Sim, por colegas professores. Mas antes de ser professor, como aluno, tu já vivenciou como estudante preconceito? Horrível, porque o bullying, de forma geral, ele tá na escola há muito tempo. E muitos professores acham que isso é normal. Ah, eu passei isso também, então é normal. Só que chega um momento que a gente tem que refletir, principalmente enquanto comunidade LGBT, o quanto isso faz com que as pessoas se sintam desencorajadas de frequentarem a escola. Isso é preocupante. Eu conheço pessoas que deixaram de frequentar a escola alegando que não se sentiam acolhidas. A escola devia acolher todo mundo, porque o princípio, pelo menos na educação brasileira, é de inclusão. Só que incluir não é só colocar junto, é também dar condições. Hoje em dia eu tento evitar qualquer forma de discriminação nas minhas aulas, porque eu acho que a escola, enquanto espaço social, ela tem o papel de não reproduzir o que acontece na sociedade, mas acaba por reproduzindo. Então, eu me sinto responsável, enquanto professor, de se houver qualquer prática discriminatória em sala de aula, intervir, porque é inclusive um princípio da Constituição a erradicação de qualquer forma de discriminação. Então, é obrigação de todo mundo, não só dos professores de humanas, mas de todos,
evitar qualquer forma de discriminação na sala de aula. Mas você acha, aproveitando a sua palavra, você acha que o aluno Luiz sofreu mais preconceito do que o professor Friday, de repente? Sim, porque a posição hierárquica que eu estava era diferente, enquanto aluno era mais vulnerável do que professor. Como professor, eu sofri violências por colegas, por estudantes nunca sofri, não diretamente. E mesmo se eu tivesse sofrido, eu não teria me sentido afetado, porque eu sei que durante a adolescência há tempo de você maturar sua personalidade e refletir sobre algumas posturas que você tem. Mas enquanto adulto é algo inadmissível, principalmente um adulto na área da educação. Sim. Né? Porque você está lidando com a formação de pessoas, então que tipo de pessoa é essa? Que tipo de pessoa é essa que ela é conivente com prática discriminatória em sala de aula? Então, quando eu me nego, eu nego que outros podem existir. Quando eu nego que o que eu faço, o que eu sou, o que eu sinto, eu tô negando que outros alunos eles podem ter uma vida profissional encaminhada, bem-sucedida como a minha é, e ter uma vida à parte, artística, que não é nada demais. Que eu tô lá durante a semana, final de semana tô nos eventos que me contratam e na segunda tô de volta do mesmo jeito, e isso não compromete a qualidade do meu trabalho. E volta da reação dos alunos e alunas. Teve alguma reação que te marcou, alguma fala que te fez pensar ou repensar a importância de tu estar em sala de aula como drag? Foi no dia de combate à LGBTfobia. Eu tirei uma foto no carro. Assim, hoje resolvi dar aula assim, hoje no dia de combate à homofobia. Cheguei na escola, desliguei a internet. Aí no final do dia, uma repórter me ligou, fez algumas perguntas. Perguntou se podia fazer uma matéria com ela. Só que tava num êxtase tão grande do dia que eu nem me dei conta que ela era do G1. Nossa, Aí quando era por volta de 8 da noite, eu nem sabia quando a matéria saiu no mesmo dia. Eu comecei a receber links no WhatsApp da minha matéria e eu, meu Deus, agora eu tô no mundo. e assim, Agora a Friday foi longe demais. agora fui longe demais. E assim, de verdade, eu sou uma pessoa que quem me conhece sabe que eu não tenho grandes ambições na minha vida artística. No sentido de, por exemplo, eu poderia ter usado o que aconteceu comigo pra, sei lá, me projetar enquanto artista em outros espaços, na música, no teatro, enfim. Mas eu não quis, porque o que aconteceu nessa época foi algo muito traumatizante pra mim. É muito desconfortável você abrir portais e você ver notícias como do tipo, se ele fosse pai, então se ele desse aula pra meu filho, eu ia lá matar ele amanhã. Sabe? É muito forte você ler isso, principalmente de pessoas da sua cidade, que você sabe que a qualquer momento pode achar você no seu ambiente de trabalho, né? Besteira, né? Exato, então foi um momento da minha vida que tirou muito minha paz, mas ao mesmo tempo foi um momento que me gerou reflexões que me trouxeram até aqui onde eu estou hoje. E demorou um tempo pra cair a ficha e eu entender o valor que isso teve pra algumas pessoas. E nesse dia, que pra mim foi assim, o auge da minha carreira, foi o melhor dia que eu dei aula, teve um aluno meu que olhou pra mim e disse assim, desde que você entrou na escola, a minha perspectiva de futuro mudou. Olha. Porque hoje eu me consigo enxergar em espaços que até então não era capaz de me imaginar. E naquele momento foi difícil segurar as lágrimas, foi o Ítalo que falou isso. E aquilo mexeu muito comigo, sabe? Muito, muito. Não só isso, mas no dia, como a gente falou de bullying, eu escutei depoimentos de alunos assim, eu estudava numa escola particular, em que os alunos me colocaram minha cabeça na privada, porque eu era gordo. E alunos negros, assim, não foi só pró-LGBT, foi pró-respeito, pró-diversidade, pró-aceitação. E esse dia, assim, eu recebi depoimentos e adesão dos meus estudantes de uma forma que, assim, eu jamais vou esquecer. Foi algo que eu planejei para 50 minutos, tinham 5 vídeos que falavam sobre diversidade, respeito. E aquilo, no final do dia eu cheguei em casa assim, nossa, eu chorava muito no fim do dia, porque eu não tinha ideia de como aquilo iria repercutir no sentido afirmativo para os meus alunos. E vocês estão pensando que a Friday tá aqui em São Paulo só passeando, veio visitar os Dois Thiagos? Conta pra gente o que é que você veio fazer em São Paulo. Ano passado, na mesma época, eu recebi um inbox do William, que ele é da Associação da Parada LGBT aqui de São Paulo, que é a maior do mundo, né? E eles assim, eu queria seu e-mail porque você foi indicado pra receber um prêmio na categoria Educação. Aí eu... Vrá! Aí eu, primeiro eu pensei, digo,
gente, que grosseiro. Aceita! Aí eu assim, gente. Aí eu. Não, tudo bem. Eu aceitei, claro, óbvio, né? Fazer satisfeita. Mas é porque eu tava num momento que eu tava recebendo tanta coisa negativa que eu disse, mas vou me expor mais ainda, né? Eu queria me preservar. Só que eu fui fundo e recebi o prêmio. E não recebi o prêmio apenas pelo fato de ter ido montado, mas eu tomei esse prêmio pra mim como se fosse algo pelo que eu faço aos 8 anos em sala de aula, sabe? Não foi só por aquele dia. E no dia eu fiz questão de dedicar esse prêmio a todos os professores que, espero que alguns estejam assistindo, que diariamente combatem toda a forma de violência na escola, porque eu não sou o único. Não é só porque eu fui montado, mas tem muitas pessoas que fazem trabalhos belíssimos no país, de enfrentamento ao combate ao bullying, que merecem prêmios também. Sim. E eu quis dedicar esse prêmio a todos esses professores, porque eu não sou o único, infelizmente. Se todo mundo tivesse uma percepção de educação para direitos humanos, de educação como direito, de acesso e oportunidade de todos, eu acho que a gente teria uma sociedade melhor, sem dúvidas. Mas eu faço o que eu posso, né, no espaço que eu tô. Felizmente, eu trabalho com pessoas que têm essa consciência e isso me faz querer continuar na rede. E o nosso país é diverso, a gente tem diferentes grupos culturais, diferentes identidades sociais. Então, não faz sentido fechar os olhos para isso. Não faz sentido a gente querer ignorar que grande parte da população do Brasil é negra, a gente é um país altamente racista, um país que teve regime de escravatura, um país em que mais mata LGBT. Então, eu acredito que falar sobre diversidade é falar que a gente pode existir, que a gente não é uma aberração. E principalmente garantir que os jovens eles se sintam capazes de existir, porque acredito ou não, há 10 anos atrás, quando eu estava finalizando o ensino médio, eu jamais acreditaria que eu poderia ter acesso às oportunidades que eu tenho hoje. No caso, eu sou professor, tenho 2 pós-graduações, eu sou efetivo no meu cargo, eu sou designado para cumprir tarefas muito responsáveis, como eu sou redator curricular do meu estado. Então, é muita responsabilidade que eu jamais pensei que eu poderia ter pelo fato de ser LGBT. E eu acho que talvez vocês se sentirem em algum momento frágeis ou incapazes de existirem pelo fato de ser LGBT, porque as pessoas fazem a gente se sentir assim, as pessoas querem enfraquecer a gente pelo que a gente é enquanto LGBT. Isso é um problema muito grande que às vezes eu fico parando pra pensar. Se eu tivesse sido um professor como eu, que foi aí quando eu comecei a reconhecer a importância do que eu faço, como é que eu estaria hoje? Sabe? Eu acho que eu teria me aceitado muito mais rápido, eu teria sofrido menos, eu teria me desgastado emocionalmente menos. E quando as pessoas dizem assim, a escola não tem que ter partido, só de querer não ter um partido já é um partido. Eu acho que a pluralidade de ideias ela deve existir na escola, de ideias que exista divergência, até porque a gente vive na sociedade que tem divergência. Então a gente não pode podar a escola a mera transmissão de conhecimentos, porque isso não é o papel dela. Existe um papel social na escola, existe um papel inclusive previsto da questão da relação do aprender a ser, aprender a conviver. Como é que você vai proporcionar isso se você só vai transmitir conteúdo? É uma coisa muito delicada de se discutir. E parece, eu tenho a sensação de quando você fala nós LGBTs, a sociedade aponta, eu tenho às vezes a sensação de que a gente precisa provar que a gente é sempre muito melhor do que os demais. Nem me fala. Porque é sempre assim, ele é gay, mas ele é competente. Tipo assim, o fato de eu ser gay não me torna menos competente. Tipo, não é porque eu sou gay que eu tenho... Parece que você tem que estar provando o tempo todo que é muito bom naquilo que você faz, pelo fato de também ser gay. Eu acho isso cansativo às vezes. E isso me afeta. Inclusive, eu tive uma conversa com meus alunos do 2º ano da escola que eu tô agora, que eu falei isso pra eles, gente, eu cobro de vocês, porque eu sei que se eu der brechas, se eu abrir as pernas e aceitar as coisas de todo jeito, vocês vão me ver como uma pessoa irresponsável. Porque, no geral, as pessoas já nos questionam quando estamos em determinados espaços da nossa competência por ser LGBT. Então, se a gente não trabalha 3 vezes mais ou 4 vezes mais, a gente não é levado a sério. E assim, eu levo o meu trabalho muito a extremo. Eu também sou professor gay e me vi muitas vezes sendo cobrado muito mais do que os meus colegas. E a gente precisa falar sobre saúde mental da população LGBT, que eu acho que é um tema que nos afeta. A gente precisa avançar muito. Eu acho que quando a gente fala sobre isso em sala de aula, fala sobre o que a gente é e sobre essa liberdade,
a gente empodera e vai acabar freando esse ciclo de problemas da saúde mental. Sim. Qual a sua missão como professor e como drag nesse mundo? Olha, tá meio que eclipsando, sabe? Às vezes eu não sei se eu sou professor, se eu sou drag, porque eu hoje em dia consigo aliar a minha vida artística com a minha vida profissional, sabe? De poder dialogar sobre educação, na posição que eu tenho enquanto artista, que é algo muito valioso pra mim. Eu venho participando de muitos eventos esse ano. Então eu acredito que a minha missão é continuar existindo para que outros se sintam capazes de existir. Existindo e resistindo. Ah, pois é. Qual o legado que a Friday e o Luiz quer deixar pra esse mundo? O legado que eu quero deixar aqui, ó, vocês são capazes de existir. Vocês são capazes de existir. Eu tô aqui pra provar isso pra vocês. Eu acho que o legado é esse. Maravilhoso. Obrigado, Obrigado, viu? muito obrigado. Obrigado. Foi ótimo conversar com vocês A hoje. Conta pra gente quais as suas redes sociais, quem quer te achar, te mandar um recado, enfim, quer te seguir. Como é que acha no Instagram, e-mail, o que você tem que contar? No Instagram é @FridayManson. Vai passar aqui, ó. Algum canto vai passar, não sei. O Facebook é Luiz Lima. E o Twitter também é Friday Manson. Só que no Twitter eu falo muita besteira, então não releva. Acho que é o melhor lugar então pra seguir. Instagram, Friday, que ela arrasa lá. É lá onde eu tô mais assíduo. Eu Exato. tento compartilhar coisas da minha rotina, apesar que tem dias que não dá, porque como é escola integral minha, tem dia que eu preciso estar lá com meus alunos, então tenho que vivenciar aquilo, então às vezes eu não tô tão assíduo, né? Luiz, Friday, um conterrâneo maravilhoso que eu tive a felicidade de encontrar nas redes sociais, que serve justamente para promover esses encontros incríveis pra gente somar forças. Sim. Eu acredito muito na tua vocação. Quando eu li a tua primeira publicação sobre essa história do dia da LGBTfobia, do dia que você foi montada, eu li o texto e senti arrepios. Porque eu sei que você cumpre uma função social arrebatadora e eu sei que tu faz a diferença. E por onde tu for, que tu siga na luz, que tu consiga iluminar e dar essa aula que tu dá para todas as pessoas, assim como tu deu nesse vídeo. Ah, muito obrigado. Muito obrigado, Thiago. viu? Obrigado. De verdade. Obrigado você. Já sabe, quem quiser deixar algum recadinho pra Friday ou pro Luiz, pode deixar um comentário aqui no vídeo que a gente repassa. Não esquece de dar aquele like, compartilha esse vídeo. Comentem, queremos saber o que vocês acharam desse vídeo. Peguem leve. E se inscrevam no canal e Exato. até a próxima. Até a próxima, pessoal. Tchau, tchau.